te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e pela morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possa separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, no versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalo, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhes. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier e te dizendo estou arrependido, tu deverás perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesse fé mesmo pequena como um grão de mostarda, pedireis, dizei a esta moreira: arrancai-te daqui e plantai-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa segunda-feira, desse 32º domingo, Semana do Tempo Comum, na primeira leitura da carta de São Paulo a Tito, ele fala a Tito para levar então os escolhidos, os eleitos, a uma vida onde tenha a possibilidade de viver e levar os outros também a viver a salvação. Que aqui fala na carta de São Paulo a Tito sobre que lá desde o tempo dos antigos, Deus prometia ao seu povo a salvação, a vida eterna. E aqui recomenda então aqueles que se dispõem a trabalhar para essa construção desse reino, que sejam pessoas íntegras, pessoas que vivem a fé verdadeira, que são apartados dos vícios, né, que tenha realmente uma vida e que se esforce a viver dentro de uma vida de santidade obediente
ao cumprimento da palavra de Deus. E o Evangelho vem nos falar sobre a questão dos escândalos. Por isso que São Paulo, aqui na carta a Tito, ele previne os seus a viver uma vida aonde precisa desprender de muitas coisas que não faz bem àquele que está a serviço de Deus. Então aqui no Evangelho fala desse escândalo, né? E Tito já estava prevendo isso, São Paulo estava prevendo na carta de Tito, porque tem muitas pessoas que têm autoridade dentro da igreja ou até dentro da sociedade e não cumpre direito com seus deveres por algumas formas de vida que o atrapalha, tira dele a segurança, a capacidade de ter toda a sabedoria necessária para viver uma vida dentro dessas condições de mostrar realmente aquilo que ele pratica, aquilo que ele deseja, no ambiente onde ele se encontra, que ele possa ter prudência para viver realmente dando testemunho de vida e não gerando escândalo. E aqui no Evangelho fala que é inevitável o escândalo. Por quê? Porque ele é fruto de uma ação, né, humana. E por sermos então pecadores, muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, mas que nós possamos lutar muito para evitar. Porque aquele que gera escândalo, as consequências do escândalo, elas são severas. Tanto que aqui no Evangelho fala que era melhor ter amarrado uma pedra no pescoço, né, do que fazer com que os escândalos impede, né, dos pequenos, né, cria revolta e abandono da fé. Mas ainda Deus coloca remédio nisso tudo. Ele diz, né, que se alguém pecou, você deve perdoar. Então aí abre-se as quedas humanas, elas têm forma de recondicionar para que possa viver melhor. Então Deus, ele fala para nós perdoar. O perdão é a essência de tudo. Muitas vezes dentro de uma família existem conflitos, pessoas que não se combinam, e por isso gera uma situação terrível de ausência de perdão, que o ódio, porque a ausência do perdão é a presença do ódio, e isso não faz bem, é destruidor. Então, a palavra de Deus vem nos falar, se for preciso perdoar 7 vezes, quer dizer sempre que isso aconteça, porque quem quer seguir Jesus Cristo tem que ter um coração aberto. Mas a nossa natureza tem dificuldade disso. E aí os seus discípulos falam para Jesus, então aumenta a nossa fé, porque é difícil perdoar. E aí então entra esse grande dom, que é o dom da fé. Então, amados, para ter uma vida aonde nós vivemos em conformidades com a vida de Deus, buscamos assemelhar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o centro da misericórdia, ele é a fonte de toda graça, de toda bênção. Por isso ele na cruz, né, ali naquela situação, ele perdoou aqueles malfeitores. Então assim também nós somos. Quem segue Jesus Cristo precisa ter esse dom. Então a fé nos leva a compreender quem é Jesus. E aí, compreendendo verdadeira quem é Jesus, nós somos então dele imitadores. Por isso, precisamos sempre na nossa oração pedir a Deus. Mesmo que você se considere uma pessoa de fé, peça sempre a Deus, Senhor, aumentai a nossa fé. Porque a nossa fé aqui no Evangelho fala, se for pequenininha do tamanho de um caroço de mostarda, vai fazer transformações acontecer. A fé, nós necessitamos dela nesse tempo que nós estamos vivendo, para que a misericórdia de Deus também esteja no nosso coração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.